Muito bem-vindo à aula de Lógica de Programação da Origin Juice. O objetivo da aula vai ser simples, tá? Você vai entender o que é lógica de programação e escrever seu primeiro código. São dois objetivos bem simples, porém muito fundamental aí na sua carreira. O que eu quero é enfatizar a importância da lógica de programação. Dominar a lógica é mais importante do que saber a linguagem. Quem entende lógica pode aprender qualquer linguagem. E aprender a lógica de programação é como aprender de fato como pensar como programador. É a base de tudo. Então, você precisa saber como que um computador funciona para criar uma lógica que extraia o melhor desse computador. Beleza? Eu vou simplificar bastante aqui para vocês, porque o objetivo é que você já escreva seu primeiro código já nessa aula. Mas eu quero que você entenda onde e como o seu código estará rodando. Beleza? Aqui é a tela do meu computador. Maravilha. Vamos usar o Figma aqui, tá? Antes de codar. Acho que ia codar, ó, né? Mas primeiro vocês vão ver o Figma. Deixa eu criar aqui um FigJam, tá? Então, o que acontece? Eu quero explicar para vocês o que é um computador, tá? Computador, tá? Para você poder extrair o máximo de um computador, você precisa entender 3 recursos que você tem disponíveis para utilizar dentro dele através da lógica, tá? É o processamento, tá? Então você pode usar o processamento, você pode usar a memória RAM, tá? Vou até corrigir aqui, processador, processar. E você precisa de um armazenamento, tá? A memória RAM é a memória recente do computador. O armazenamento é a memória de longo prazo dele. Então, toda vez que você desliga e liga, né, ele pede o que está aqui dentro dessa memória RAM. Inicia o programa e fecha esse programa, ele reinicia o que está aqui dentro. Ele é mais ou menos como quando você vai preparar um arroz e você pega a panela, você pega o arroz, você pega o alho. Então, você meio que abriu a caixinha de como fazer um arroz, né, na sua cabeça. Então, você vai carregar as informações de como que deve ser feito o arroz para sua memória RAM. Então, a memória mais rápida, a memória que você já sabe onde está o alho ali, onde você colocou no balcão, onde você colocou o prato, a panela, a faca. Então, você sabe qual que é o passo a passo de como deve ser feito, onde estão as coisas, tá? E tudo isso está só na... Você pegou do seu armazenamento, que é onde você tinha salvo, você colocou na memória RAM, para que você processe isso e, de fato, faça o arroz. O computador mais ou menos dessa forma, tá? Trabalha mais ou menos dessa forma, tá? E é importante que você tenha ciência desses 3 tipos de recursos que você tem disponíveis, tá? E você vai poder controlá-los através da sua lógica de programação, tá? Então, se um app vai abrir e vai salvar algo, então ele vai salvar algo no armazenamento para que possa ser recuperado futuramente quando você abrir novamente. E a lógica de programação, tá? Vou colocar aqui, lógica, tá? Melhor dizendo, a linguagem de programação, tá? O que é a lógica de programação, tá? E aí tem uns fatos que é necessário ser compreendido, tá? Que o computador só entende 0 e 1, tá? Ele só vai entender 0 e 1. Tudo que ele faz na tela do seu computador ou por baixo dos panos, tá? Seja salvar alguma informação, tá? Em algum lugar, nos dados, passar na memória RAM, é tudo 0 e 1, tá? Em algum momento vai ser zeros e uns, que significa ligado e desligado, que vai ser literalmente convertido a transistor desligado e transistor ligado, tá? E o ser humano, né? Computador,
tá? E o ser humano, o que ele entende? O ser humano entende linguagem natural, que é essa que eu estou usando para conversar com vocês, que vocês conversam com os seus familiares, com seus amigos, é a que a gente usa para poder interpretar as informações do mundo real. E aí o que é interessante? A gente usa a linguagem natural para interpretar o que deve ser feito ou o que a gente quer passar de informação para as outras pessoas, né? Então a gente precisa que o computador tenha interpretadores e compiladores, tá? Então os interpretadores vão pegar o que a gente escrever e ele vai traduzir para 0 e 1, tá? Então a gente está aqui e a gente tem os interpretadores e os compiladores, tá? É para isso que serve a linguagem de programação. É o meio termo aqui que a gente vai usar para que os interpretadores e os compiladores possam traduzir a informação da forma que de fato o computador funciona, tá? Então, independente da linguagem, Kotlin, até JavaScript, até as linguagens de baixo nível ali, que o pessoal usa bastante C. Então, vai ter um passo aqui chamado, que vai passar por algum interpretador ou algum compilador, ou às vezes os dois, tá? Compiladores e interpretadores, tá? Se você perceber, a nossa fala, ela é muito verbosa, ela tem muitas informações, assim, que a informação de fato deve ser feita é muito mais concisa comparado com a quantidade de coisas que a gente fala. E o computador, ele precisa ser bem conciso para otimizar. Quanto menor a informação, mais rápido ele vai executá-la. Então, para isso que servem os compiladores, para poder deixar mais comprimido possível também, tá? Mas, para a gente, né, para o ser humano, é melhor que esteja separado em arquivos, em pastas, porque aí fica fácil de procurar depois, de pesquisar. Então, é para isso que serve também os compiladores. Vai pegar todos os nossos arquivos, vai compilar em um arquivo só, que vai ser mais simples de executar, tá? E os interpretadores, eles vão pegar esse arquivo aqui, vai falar, então tem que ser feito isso, e vai traduzir para o computador, tá? Então, esses caras aqui, ó, esses dois carinhas aqui, interpretadores e compiladores, de uma forma bem simples, eles são fundamentais para pegar o que a gente escreveu, seja em qualquer linguagem, Kotlin, Java, C Sharp, C, COBOL, enfim, qualquer linguagem ali, JavaScript, e deixar para o computador executar, de uma forma que o computador consiga de fato executar. Agora vamos botar a mão na massa. Detalhe, é fundamental que você pratique comigo, tá legal? Então na aula anterior eu mostrei esse PDF aqui para vocês. Esse PDF aqui que é o guia de ferramentas do curso, tá? Então aqui tem todas as ferramentas que vocês vão usar ao longo desse curso. Aqui a gente tem o Visual Studio Code, o Community, Node.js, enfim, entre outros, tá? Nessa aula vocês vão usar o Visual Studio Code, tá? Então já cliquem aqui para baixar o Visual Studio Code. Legal, tá? Eu estou no Mac, mas tem versão para Windows, tem versão para Linux, tá? E o Node.js, tá? Node.js também, baixem ele que vai executar o JavaScript na nossa máquina, tá? Então, no seu computador, provavelmente vai ter uma pasta com seu nome ou com o nome que você deu para o seu computador. Tá legal? Lucas Batista, que eu, no meu caso, é Lucas Batista. O que eu gosto de fazer para organizar meus projetos é criar uma pasta projetos dentro dessa pasta aqui do perfil, tá? Então, Lucas Batista, nova pasta, projetos. No caso, eu já tenho uma pasta projetos aqui, então eu vou criar projetos underline orange, tá? Projetos underline orange. E aí aqui eu vou criar uma pasta chamada, vamos pensar aqui num nome bem bacana, lógica-js, tá? O que eu sugiro é que sempre não utilize espaço, tá legal? Quando você tiver o nome do seu usuário, percebe que eu não coloquei espaço aqui quando eu criei, né? Você pode renomear, se não der para renomear, você segue com espaço mesmo. Mas fica aí como aprendizado aí. Sempre evitar caractere especial, tá? Acento, cedilha, espaço, enfim. Sempre deixar o texto comprimido ali, que
fica mais simples, tá? De a gente acessar as pastas por terminal, ou se a gente quiser acessar algum arquivo por algum programa, fica mais simples assim, tá? Então coloca underline aqui, ou coloca o traço. De preferência, usa um padrão, tá? No caso aqui eu coloquei traço, né? Então vamos colocar um traço aqui. Projetos Origin, tá? E aqui é lógica JS, tá? Vamos abrir essa pasta aqui no Visual Studio Code. Se você estiver no Windows, clica no botão direito, tá? Se você estiver no Mac, você pode simplesmente arrastar. Ou em qualquer outra plataforma, você pode vir aqui em File, tá? New Window, Open Folder, tá? Open Folder e clicar aqui na pasta. Clicar em abrir, que ele vai abrir a pasta, tá? Então, falando um pouquinho do Visual Studio Code, tem uma abinha aqui do Copilot, que você pode perguntar qualquer coisa sobre o seu projeto, e ele vai te responder, tá? Que é fundamental para qualquer desenvolvedor moderno que utilize já ChatGPT ou qualquer outra linguagem de inteligência artificial para codar, tá? Principalmente se você estiver começando, ele pode te ajudar a criar exercícios, pode te ajudar a entender algum exemplo. Então, inteligência artificial tá aí para ajudar, tá? E aí existe a arte de você pesquisar bem, a arte de você criar um bom prompt, né? Que é a tal da engenharia de prompt, mas isso fica para uma outra aula, tá? Hoje a gente vai focar em lógica de programação, ok? Então criamos a nossa pasta, tá? Tá vazia. Aqui falando sobre o Visual Studio Code, tá? Vou dar um zoomzão aqui legal para vocês verem, tá? Aí a gente tem essa abinha aqui de Explorer, que é onde ficam os arquivos. Aqui a gente tem a lupa, que dá para pesquisar bastante coisa aqui, os arquivos, que está dentro dos arquivos, tá? Aqui é para poder controlar se tiver conectado com o repositório Git, também é muito fundamental para os desenvolvedores, tá? Aqui é uma abinha de debug, aqui você pode baixar uma porrada de extensões, tá? E aqui são outras extensões aqui que eu já instalei. Vamos focar nessa parte aqui, tá? Lógica.js, tá? Então, vamos revisar aqui, tá? O que é lógica de programação? Uma explicação bem rápida. Lógica de programação é o passo a passo que o computador deve seguir para resolver um problema, tá? É uma receita de bolo. Como que você faz um bolo? Você pega a receita, você vai ver lá os ingredientes e o passo a passo que deve ser feito, né? É um GPS. Então, o GPS vai te dar, ó, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, pega a saída XPTO para chegar no seu objetivo, tá? Instruções de como montar um móvel, né? Então, assim, você vai querer montar alguma coisa, você vai olhar pro manual, né? Comprou um armário, comprou uma mesa. Basicamente, a lógica de programação se resume a isso, tá? Uma receita de bolo, é um GPS, instruções de como montar um móvel, tá? E aí vamos criar nosso primeiro código, tá? Só para a gente ver a parada funcionando, o negócio funcionando aqui, tá? Então, vamos criar um arquivo ex1.js, tá? Então, é um arquivo JavaScript, a gente criou, e é legal que se a gente cria aqui, a gente for vir aqui, ó, dentro da pasta, ele já criou o arquivo aqui, tá? Nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Você pode abrir no bloco de notas. Só que o Visual Studio Code, ele é um bloco de notas parrudão, entendeu? Com várias funcionalidades aqui para a gente ver a cor do texto, executar, várias coisas aí adicionais, entendeu? Isso que é o legal do Visual Studio Code, tá? E autocomplete, olha só que bacana, tá? E o primeiro comando mais simples de todos no JavaScript é o tal do console.log, que é utilizado bastante para debug também, né? E olha só que interessante que o uso de IA aqui, ele já está querendo prever aqui o que eu vou fazer, tá? Só apertar o tab aqui, ele já vai preencher, ó. Ele já vai querer sair escrevendo uma porrada de coisa aqui para mim, né? Mas enfim, eu não quero nada disso, tá? E aqui é BR, então vou colocar aqui olá mundo, tá? Command S ou Ctrl S, tá? Para poder salvar aqui o arquivo, né? Quando tem uma bolinha aqui, ó, é porque o arquivo não está salvo, tá? Clique aqui para poder salvar e sensacional, tá? Agora a gente executa o terminal.
Ctrl J ou Command J para poder abrir esse terminal aqui, tá? E se você instalou o Node certinho, é só a gente vir aqui e escrever Node, tá? E dar um Enter, ó, ele já vai abrir isso aqui. Só para poder saber se está tudo certo. Se está tudo certo, a gente clica em Exit aqui para poder sair. Ou dá Ctrl C, tá? Ctrl C aí 2 vezes e saiu do Node. Agora, para executar esse código aqui, a gente vem node, ponto, barra, e coloca o caminho do arquivo, que é ex1. Tá? Então, esse comandinho aqui, ó, node, e o nome do arquivo, tá? Quando a gente fala ponta, para poder ele buscar o arquivo na pasta atual que a gente está, tá? Ele já abriu o terminal nessa pasta aqui, lógica.js. Coloquei ponto e falei para ele executar esse arquivo aqui. Olá mundo aqui, olá mundo aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um objeto console que chamou uma função log e passamos como um parâmetro olá mundo. É isso. Pegue essa frase, escreva e reflita sobre ela. Pode até voltar no vídeo e anotar. Essa é basicamente a lógica de como que você lê o código, tá? Você tem objetos que você vai chamar alguma coisa dele, tá? Alguma ação, e você vai precisar passar alguns inputs nele para poder ele realmente de fato funcionar, tá? Alguns não precisam de input, outros precisam, eles podem ter algum output, tá? Input é a entrada de valores, no caso aqui os parâmetros que eu passei, tá? E o output é a saída. Então é isso, esse é o primeiro exercício, básico do básico. Ele serve para poder mostrar alguma coisa no terminal, tá? Ou escrever alguma coisa em algum arquivo.